Olá, Dev. Bom, na última aula a gente concluiu o nosso serviço de cursos. Então a gente está aqui no Insomnia com a requisição POST quando a gente quer criar um curso. O que a gente vai começar a falar nessa aula é a parte teórica com relação a relacionamento aqui com entidades no Nest. A gente está trabalhando aqui com os tags sendo informado aqui através de um array, e isso quando é enviado para a nossa aplicação, o banco de dados está convertendo e armazenando isso aqui como um JSON. Só que essa não é a melhor forma de trabalhar, porque se a gente for perceber aqui, isso aqui é uma outra entidade que está se relacionando com a nossa entidade de cursos. Então o que a gente precisa fazer é criar uma entidade tag e depois implementar um relacionamento entre essas duas entidades, tags e cursos. Então, nesta aula aqui, a gente vai ver um pouco da parte teórica de como o TypeORM trabalha com relacionamentos, e depois, na aula seguinte, aí sim, a gente entra na prática criando nossa entidade tags e também implementando esse relacionamento aí, beleza? Bom, o que a gente vai ver aqui, eu vou partir do princípio de que você já tenha entendimento de como funciona a questão de entidade e relacionamento. Caso você queira revisar esses conceitos, caso você ainda tenha alguma dificuldade com isso, você pode buscar aí na internet sobre MER, né? M-E-R, que é o modelo entidade relacionamento. Você também pode procurar por normalização de bancos de dados. Então, tudo isso é a parte conceitual de relação entre entidades, no caso, né? Entre duas ou mais entidades. Então, aqui a gente vai ver de que forma o TypeORM manipula esses relacionamentos aí. Então, aqui no menu, a gente tem aqui, relações. A gente pode vir aqui. E aí a gente vai estar aqui com a parte da documentação que trata dos relacionamentos. Então aqui o TypeORM diz que os relacionamentos aqui vão nos ajudar a trabalhar facilmente, né, com entidades que são relacionadas. Ou seja, a gente tem 4 formas básicas aqui no TypeORM, né, para trabalhar com relacionamento. Quando eu preciso relacionar um registro de uma tabela com apenas um registro de uma segunda tabela, que é o one-to-one. O many-to-one, quando eu tenho muitos registros de uma tabela para relacionar com um único de uma outra tabela, aí é o many-to-one, ou muitos para um, né? O one-to-many, que é o inverso da de cima, ou seja, a tabela principal tem um registro que se relaciona com vários registros da tabela secundária. E, por fim, o caso que é muitos para muitos, né? Que é o many-to-many. Vários registros da primeira tabela se relacionam com vários registros da segunda. Então o TypeORM ele vai lidar para a gente com esses tipos de relacionamentos aqui, usando os decorates respectivos. Então aqui ele já diz aqui, quando você for relacionar duas tabelas com esse tipo de relacionamento, de um para um, você vai decorar na entidade essa relação usando esse decorator aqui, né? Many to one, então vai ser esse decorator aqui, e assim por diante. Quando a gente configura esse objeto de relacionamento, né, com esse decorator na entidade, que é onde a gente vai configurar esses relacionamentos, né, a gente pode passar um objeto de opções para essa relação, e aqui a gente tem aqui, algumas das opções que a gente pode usar. Esse eager, que é um booleano, quando ele é setado para verdadeiro, o que ele faz é carregar os dados da entidade relacionada também. Então, por exemplo, eu estou na entidade de posts e eu sei que cada post pode ter um ou mais comentários. A mesma coisa a gente pode fazer quando a gente está criando um registro e a gente já informa o tags aqui junto com o registro da tabela principal, né? Então, na tabela principal é o curso, então eu vi aqui o nome do curso, a descrição. Tags já são informações de outra entidade, mas a gente pode cadastrar tudo junto de uma vez só. Também, mesmo tag sendo uma outra entidade, que é o que a gente vai fazer. E para isso, a gente tem essa opção aqui, Cascade. Então, a gente pode usá-la tanto para o método insert, tanto para o update. Então, quando ela está verdadeiro, ela vai inserir e atualizar no banco de dados automaticamente os dados que são relacionados. Então, por exemplo, essa relação que a gente tem aqui, quando eu inserir um curso com nome e descrição, ao passar os tags que eu quero já inserir também na tabela tags,
Basta eu configurar esse cascade aqui na entidade, na relação aqui. Então aqui tem um exemplo de como ficam esses relacionamentos, está aqui, ó. Então aquele cascade ali, tem aqui o exemplo. Quando a gente usa o decorator many to many, né, aqui a gente vai detalhar ainda o que são essas configurações aqui, mas aqui está o objeto de opções, né, onde eu informo cascade true. Então aqui no exemplo, a entidade question, ela vai poder receber categorias também ao mesmo tempo, que é o que está sendo relacionado aqui, ó, category, tá vendo? E aí você pode enviar na requisição, como aqui, os dados da questão, da question, e todas as categorias que você quer associar, e já gravar tudo junto. E aí, essas são as principais opções para a gente estar vendo aqui. Então aqui está o exemplo de uma relação. Então a gente tem uma entidade category, então ela tem ID e name como propriedades, como atributos, e ela se relaciona com a tabela questions, ou seja, com a entidade question. Então é um tipo many to many, ou seja, eu posso ter uma ou mais categorias relacionadas com uma ou mais questões. E aí, nesse caso, a gente usa esse decorator. A gente cria aqui a propriedade que vai receber essa relação. Então, questions, ela é do tipo question array, ou seja, pode ter uma ou mais questões aqui para essa propriedade. E aí a gente decora ela, onde nesse decorator eu passo aqui o tipo, que é o question. Então, eu estou relacionando category com o tipo question, onde cada question ela pode ter aqui uma ou mais categorias. Quando a gente trabalha com o relacionamento one to many ou one to one, aí já muda um pouco o cenário. Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo. Aqui, many to one. Então você simplesmente diz que o tipo é category e aí diz aqui, ó, qual é a propriedade que vai receber essa category. Como não é um array, é uma só, está relacionando só com uma, então basta você dizer qual é o tipo e atribuir esse decorator, né, à propriedade em si que vai receber a informação. Então basicamente é isso. Aqui, além da gente usar um desses decorators aqui, a gente também usa esse decorator aqui, ó, join table, que é ele que vai dizer qual é a tabela proprietária desse relacionamento. Então, por exemplo, aqui, ó, na entidade category, não está sendo usado o join table aqui. Então, ou seja, nessa relação entre category e question, a entidade category não é a proprietária desse relacionamento. A gente identifica isso aqui, ó, na question, que é quem está se relacionando com category. E aí, aqui no question, além do decorator many to many, usa-se o join table, que é a junção entre tabelas, né? Então, esse lado aqui é o lado proprietário do relacionamento, é o lado principal. Tanto que o cascade está configurado aqui. Por quê? Quando eu criar uma questão, eu posso, ao mesmo tempo, já enviar as categorias associadas. Basicamente é isso. Então, esse join table vai identificar qual é o lado proprietário da relação, o lado principal da relação, né? Que é o lado onde eu irei manipular as informações relacionadas, tanto a principal, informando esses dados, quanto os dados da tabela relacionada, que é secundária, né? Então, pode vir tudo junto aqui. Eu não preciso criar um CRUD para isso aqui, né? Basta eu ter o CRUD da principal, e quando eu crio um dado da principal, já vai tudo isso aqui junto. Quando eu atualizo, a mesma coisa. Quando eu faço find, também a mesma coisa. E é isso. Então, tem bastante recurso. Aqui é mais uma parte, uma introdução do que a gente vai ver. Tudo isso a gente vai estar vendo na prática a partir da próxima aula. No caso da nossa aplicação, se a gente for observar aqui, um curso ele pode ter uma ou mais tags. Como, por exemplo, aqui a gente está passando 2 tags, poderiam ser 10, ou só uma. Porém, a gente pode ter uma ou mais. Da mesma forma, uma tag ela vai poder estar relacionada a um curso ou mais cursos. Ou seja,
a relação que a gente vai criar aqui é uma relação muitos para muitos. E aí já vem um detalhe a mais, se vocês lembrarem, esse tipo de relação acaba gerando uma terceira tabela entre essas duas, entre tags e cursos, que vai ser a tabela que vai manter esses dados relacionados. A gente normalmente chama essa tabela de tabela pivô. Basicamente ela vai ter um course ID, tag ID para cada registro. Então, se a gente considerar o Node aqui como registro número 1 e esse curso Node aqui como número 1 também, então eu posso ter o curso 1 relacionado com a tag 1. Com a tag 1. Depois o curso 1 relacionado com a tag 2, que é o TypeScript, por exemplo. Depois no curso 2 eu posso ter também a tag 1, que é a do Node. No curso 3 eu posso ter a tag 2. Então dessa forma, essa tabela, que é a tabela pivô, ela vai manter essas duas informações, que é aqui que vai estar formalizado a relação entre cursos e tags, por ser uma relação muitos para muitos. Então sempre que houver uma relação muitos para muitos, a gente vai ter essa tabela pivô aí. Beleza? Mas isso a gente vai estar vendo a partir da próxima aula, que é a parte prática que a gente vai implementar dessa relação aqui. Até lá!